como nos livros sinóticos, que era para estar ali em Mateus 28. Né? Mateus 28. Já no finalzinho lá. De batizar no Pai, no Filho e Espírito Santo. Não é uma trindade. Está lá só aí de batizar no Pai, do Filho e Espírito Santo. Só que os apóstolos não seguiu, porque apenas só está também lá em Mateus 28. Você não vê no nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. E o principal, que é o livro histórico, né, biográfico, que é o livro de Atos, tinha que estar lá. Paulo tinha que falar a mesma coisa, a mesma linguagem. Então, todos os discípulos foram batizados no nome de Jesus. Então, há um batismo de sepultura, havia um batismo simbólico. Então, não há batismo nem arrependimento, nem no Pai, no Filho e Espírito Santo. Porque se o próprio, né, na própria Escritura está falando, no princípio, né, o Pai falou pelo meio dos profetas. Aí, o Novo Testamento fala pelo meio do Filho. Passou o quê? A bola por Filho. Então, como é que se pode batizar no nome do Pai? Se está passado por nome do Filho, me responde isso aí. Como é que pode ser isso? Procede no nome do Filho, porque foi passado por nome do Filho. Quando você pega a Escritura, que você vai ler isso, eu sou o que sou, isso está no novo, no velho e no novo. Então o próprio Deus passa a bola para o Filho. Então quando o Filho assume, começa o batismo do Filho, Jesus Cristo. Então se procede o batismo dele, assim como está em Atos. Atos 2, Atos 9 e Atos 19, Atos 22. E está espalhado por todos. Atos são 28 capítulos. Está espalhado por dentro de... Tem todos aqui notados. Dentro do livro de Atos. Atos 10. Então o próprio Paulo ali, quando foi... Né, o pessoal foi se apresentar ali em Atos 19. A pergunta de quem fosse batizado, foi batizado em João. João batizou como arrependimento. Então, praticamente, Paulo queria que eles fossem batizados de novo no nome de Jesus. Eles nem sabiam o que era Espírito Santo. Aí Paulo, né, colocava a mão, né, para receber o Espírito Santo. Então Paulo, né, pôs a mão neles e ele recebia o Espírito Santo. Então, se Efésios 4, começa, né, nos dizer, há um só batismo, há um só Espírito. Parte dali. Os de lá, o batismo que foi atrás. Então, como eu falei, o de João e o de batizar no Pai, do Filho e Espírito Santo, que isso era de Mateus, só que ninguém foi batizado nesse lá. Há meio um dogma. Você não vê cá na Escritura, como eu já falei, que era para estar todo, se fosse precedido, tinha que estar no livro de Atos. Então não aparece. Então aparece Pedro batizando no nome de Jesus. Aparece Paulo batizando no nome de Jesus. E o próprio Jesus autorizou que Paulo fosse batizado no nome dele. E aí, como é isso aí? Como é que se entende isso aí? Romanos, capítulo 6, nos dá o cumprimento completo, que fosse batizado no nome de Jesus. Coríntios 10. Se eu for mostrar aqui o que tem aqui escrito, eu vou passar quase a noite só falando.
sobre a respeito de batismo. Tudo no nome de Jesus. E procederam até hoje como procede, batizando no Pai, no Filho e Espírito Santo. Se o batismo procede do Filho, a bola foi passada para o Filho. E que mistura é essa? Antigamente, Deus falou por meio dos profetas. No Novo Testamento, por seu Filho, falou por meio do Filho. Então a bola foi passada para quem? Para Jesus Cristo. Paulo não estava nem atordoado, nem Pedro embriagado. Então, talvez quem esteja embriagado foi quem começou a batizar no Pai, no Filho e Espírito Santo. Porque se vê um Deus em três manifestações. Um Deus Pai, um Deus que manifestou em Filho, um Deus que é o próprio Espírito Santo. Quando Jesus estava pregando que na terra dependia de quem? Do Espírito Santo que estava no céu. Subiu para o céu, enviareis do Consolador, enviareis o Pai como Consolador. E aí como é que vocês entendem isso aí? Me explica. Procedimento: vivificado pela fé, morto, sepultado com Jesus e vivificado pela fé. Isso está em Colossenses 12, Colossenses 2, 12 e 13. Gálatas 3, verso 21. João 6, verso 63. Efésios 2, verso 1 e 5. Como me explica isso? Vivificado pela fé está reunido com o batismo. Ser morto por pecado e vivificado pela fé. Morrer por pecado e ser ressuscitado com Cristo quando ele raiar nas nuvens. Como é que pode explicar isso aí? Me explica. Então isso está em quase todas as epístolas que eu notei aqui, ó. Mateus, né? Como falei, está em Mateus 28, versos 19 e 20. Então, fiz uma anotação aqui de Marcos, João, mas foi batismo de arrependimento. Nós fomos discípulos de Paulo, né? Cumpriu-se, como é que chama? Lei, né? Cumprimento da lei e graça. Então, nós que somos gentios, batismo que foi trocado seria batizado em Cristo Jesus. E se esse batismo não der certo, batizado no Pai, no Filho e Espírito Santo, como todo, eu mesmo fui batizado, nem me lembro se fui de arrependimento, que hoje é uma variação de batizado ainda em arrependimento, né? E foi batizado no Pai, no Filho e Espírito Santo, nem lembro mais. E até hoje ainda rola esses dois batismos aí. Sendo que o batismo é procedido no nome de Jesus.
batizado em Cristo Jesus. Seja batizado no nome de Jesus. E receber o Espírito Santo, impondo a mão. Se você já conhece e acredita no Espírito Santo, imediatamente você já tem o Espírito Santo. Agora, para aqueles que, como lá em Atos 19, que não sabiam o que era o Espírito Santo, aí Paulo impôs a mão para ele que recebesse o Espírito Santo. Mas quando a gente que já conhece, quando aceita, que já sabe que é o Espírito Santo, então já somos, recebidos pelo Espírito Santo. Então isso depende da sua crença. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, Mas hoje, para se consertar, cada um segue o seu modo. Se eu achar ainda quem, falo ainda que se eu achar quem me batiza no nome de Jesus, me batizarei. Ser morto para o pecado e vivificado pela fé, o qual, para que um dia sejamos vivificados junto com Ele, ser transformado. Então, se quando Romanos 6 se fala da transformação sobre o batismo, Efésio é o planejamento de todo batismo que foi encerrado de lado. Que eu pesquisei lá, foram 4 batismos mais ou menos. Tinha batismo de lavagem, batismo de criança e batismo que foi o último batismo foi o de João, batismo de arrependimento. Então, como já falei, procede tudo de Jesus. Então, seja um batismo ou de cumprimento, ou sepultamento, é sepultar o seu pecado, e um batismo simbólico, porque se você estiver num país que não pode ser batizado, você vai ser salvo, assim como o ladrão na cruz, e assim como João não foi batizado, e ele foi dos profetas também, e foi salvo. Então há coisa que foi cumprido para Jesus não veio fazendo nenhuma coisa à toa, entendeu? Assim como eu falei que Noé foi salvo também através do batismo simbólico. Não tinha como batizar. Isso a gente vê em Coríntios 10, entendeu? E a seguir. São muito material aqui. Se eu fosse para mostrar tudo aqui, seriam uns 4 ou 5 vídeos. Então, como já tem vídeo meu que eu já expliquei aí sobre respeito ao batismo, e o batismo procede no nome de Jesus. Que o pessoal venha, compreender a formação do batismo, que Deus tenha misericórdia, que a gente venha entender da palavra. São muitas coisas distorcidas, então quando Deus capacita a pessoa a entender coisas que eu nem sabia como entender as coisas, que Deus me capacitou de entender coisas que eu fico até viajando sem saber. Então, que Deus nos abençoe e que nos dê tempo de entender mais a palavra de Deus, e teremos repouso, que nós somos, mesmo que foi batizado ou no arrependimento, ou no Pai, no Filho e Espírito Santo, mas que venha a ser um batismo simbólico, que a gente possa, porque se for realmente como está cá na escritura falando que a gente tem que ser vivificado, morto para o pecado, para ressuscitar junto com Jesus, nós estamos afogados. Que Deus nos abençoe.